Justiça Eleitoral em Foco. Olá, ouvinte. Aqui é a jornalista Nara Assis com mais uma edição do programa Justiça Eleitoral em Foco. E hoje vamos falar sobre um assunto que interessa muitas pessoas e desperta uma certa expectativa: a biometria. Passado o período mais crítico da pandemia, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso retomou o cadastro biométrico do eleitorado de forma gradativa. Sobre isso, vamos conversar com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-MT, Carlos Henrique Cândido. Olá, Cândido, seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Olá, ouvinte. É um prazer estar aqui para falar sobre um assunto que é realmente relevante para a gente, falar sobre eleições 2024. Cândido, a biometria foi suspensa lá em 2020 em função da pandemia da Covid-19. Agora, com as condições sanitárias mais seguras, a redução dos casos da doença e a vacinação, a coleta da digital está sendo retomada em Mato Grosso. Mas isso está sendo feito em etapas, né? Explica pra gente como é essa programação e o porquê. Sim, Nara, agora a ideia é a gente começar a estruturar os ambientes onde a gente atende o eleitor, que a gente chama de cartório eleitoral. Estamos montando a estrutura para que o eleitor possa ser atendido e que a coleta, no momento da inscrição eleitoral, que é quando o eleitor vai lá fazer o título, que a inscrição eleitoral seja feita juntamente com a coleta biométrica. Esses dados biométricos são utilizados no dia da eleição para validar o eleitor na urna, né? Então eles são muito importantes para a segurança do processo. Até então, o processo estava suspenso, como você bem falou, por conta das condições sanitárias. Era difícil, durante a pandemia, né, a gente fazer a coleta. Com o término da pandemia, a gente começou a implantar, em alguns locais do estado, a estrutura necessária para o atendimento biométrico do eleitor. Tá, e mesmo sendo feito de forma gradativa, o eleitor ou a eleitora, ele tem um tempo hábil para cadastrar a biometria? Existe algum prazo final? Ele precisa se preocupar ou, por enquanto, não? Não, o eleitor não precisa se preocupar, esse é um trabalho que a gente vai desenvolver ao longo de todo esse ano. A gente aconselha, sim, aquele eleitor que está na situação de irregular com a Justiça Eleitoral, aquele que deixou de votar, esse sim vai e regularize o seu título. Aquele eleitor que fez a biometria, mas que fez a inscrição eleitoral, mas que não tem a biometria, ele pode ir com calma, sem se preocupar agora neste primeiro momento, que ainda estamos numa fase de teste, para fazer o cadastramento biométrico. A gente termina essa fase de teste agora, por volta do final do mês de abril, e aí já vai estar totalmente liberado para todas as zonas eleitorais do estado de Mato Grosso fazerem o cadastramento biométrico. Bom, alguns municípios passaram por essa revisão biométrica obrigatória, né, no período em que a coleta esteve aberta, e outros não. Como fica essa situação agora? Então, o estado inteiro vai se tornar apto a fazer a coleta biométrica em pouco tempo. A nossa intenção é montar todas as estruturas para que todos os cartórios eleitorais possam atender o eleitor de forma biométrica. Porém, o estado tem alguns locais que ainda a gente não conseguiu montar e que a gente vai demorar um pouco mais, que são os locais de mais difícil acesso. Então, todo o eleitorado do estado pode fazer o título eleitoral já com a biometria a partir do término do processo inicial, agora que é a implantação nos cartórios eleitorais, que é na zona eleitoral. Assim que a gente terminar essa primeira etapa, aí a gente vai tentar internalizar aí para os locais de mais difícil acesso, aonde vai ter um atendimento mais próximo do eleitor. Então, aquele eleitor que fez a biometria e que está regular, não vai ter que ir em nenhum momento à Justiça Eleitoral. Aquele eleitor que fez o título eleitoral, que votou, que está tudo certinho, mas que não fez a biometria, ele pode ir agora até o finalzinho de abril do ano de 2024, quer dizer, até o final do ano que vem, mas e se ele não for? Ele vota na eleição que vem? Também ele vota na eleição que vem. Então, esse eleitor que está regular não precisa comparecer à Justiça Eleitoral neste primeiro momento. Então, qual é a urgência? É aquele eleitor que tem alguma situação de pendência ou que tem o título cancelado. Esse sim seria importante ir ainda este ano até a Justiça Eleitoral e regularizar a situação. Ano que vem já é um ano mais complicado, com mais movimento, e então vai haver filas e vai ficar mais difícil o atendimento. Antes do dia 9 de março, quando ocorreu de fato essa retomada da biometria, alguns cartórios eleitorais realizaram atendimentos por demanda espontânea,
né, aqueles eleitores que foram chegando naturalmente nos cartórios. Então, já foram utilizados os kits biométricos. Este período foi uma espécie de teste para identificar algumas falhas? Exatamente. Esse período foi o teste realizado na região de metropolitana de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Sorriso, mais 2 municípios do interior do estado. Então, qual é a ideia? Era testar o equipamento e montar a primeira fase do atendimento. Essa primeira fase já foi montada, já está funcionando. Então, o eleitor de Cuiabá, o eleitor de Várzea Grande, já faz o seu título de maneira biométrica. Tá? Isso já está funcionando, já está totalmente operacional. A nossa ideia agora é internalizar isso, interiorizar isso, levar isso para as cidades mais distantes do estado, que têm mais dificuldade de conectividade e equipamento. É por isso que o processo é gradativo. Mas nessas cidades, Nara, Cuiabá, por exemplo, Várzea Grande, isso já está funcionando e o eleitor que faz um novo título hoje já faz de maneira biométrica. É importante lembrar aqui, Nara, que antes, assim que terminou a eleição, o cadastro eleitoral foi reaberto para que o eleitor fizesse a sua inscrição e ele poderia fazer via internet. Nesses locais onde está sendo implantado, reaberta o cadastramento biométrico, o alistamento eleitoral não é mais possível ser feito totalmente à distância, online, porque o eleitor tem que comparecer até o cartório para coleta das digitais e da foto. Então, a partir do momento que a Justiça Eleitoral volta a implantar o sistema biométrico, volta a necessidade do eleitor comparecer até o cartório eleitoral e fazer o título. E por que isso? Por questões de segurança. A gente precisa ter a garantia de que aquele eleitor é realmente aquele eleitor que tem o direito de votar. Então, vai ser necessário esse cadastramento biométrico. Para as eleições de 2024, não vai haver uma obrigatoriedade de todo eleitor, aquele que já tem o título, que já está tudo certinho, de alterar a situação para o título biométrico. Mas a gente acredita que para a eleição de 2026 vai ser obrigatório. Então, aquele eleitor que dispuser de tempo, tiver tranquilo, também pode ir até o cartório eleitoral e alterar já a sua situação para biométrico, sem precisar necessariamente esperar para o fim do ano ou comecinho do ano que vem, que é quando a gente acredita que, por ser um ano de eleição, uma eleição bastante concorrida e que, neste caso, deve haver uma quantidade bem grande de procura. Quanto a essas eventuais falhas ou necessidades de ajustes, nesse período foi tudo dentro do normal? Já era esperado pela Secretaria de Tecnologia da Informação? Sim, houve algum tipo de problema técnico na implantação, era esperado, afinal nós já estávamos sem trabalhar com a biometria desde 2019, então como é comum, é conhecido que quando você trabalha com um processo de uma envergadura tão grande, é normal que uma ou outra condição não funcione. É por isso, inclusive, que nós não estamos incentivando o eleitor a procurar o cartório já neste primeiro momento, por conta dessa dificuldade técnica que normalmente aparece nos primeiros dias de atendimento biométrico. Mas assim que se estabiliza, como é o caso de Cuiabá e Várzea Grande, que já está estabilizado, esses problemas técnicos já foram totalmente resolvidos e hoje já é possível atendimento sem intercorrências. Para conseguir implementar o plano de retomada, o TRE-MT recebeu 250 kits biométricos de tribunais regionais eleitorais de outros estados. Foi o TRE-MT que buscou essa parceria? Sim, foi a gestão do atual presidente que encaminhou ofícios desde o começo do trabalho, porque Nara, nós temos um problema quando a gente fala de gestão em nível nacional. Muitas vezes o estado de Mato Grosso é comparado, por exemplo, ao estado de Mato Grosso do Sul, quando, na verdade, nós temos que ser comparados ao Pará e ao Amazonas. Nós somos o terceiro maior estado do país, o que é bem sabido, e aí, quando você analisa a nossa posição geográfica, você vai perceber que nós somos cercados por países em uma das nossas fronteiras. Do outro lado, o nosso leste é o estado de Goiás, e a região mais complexa de Goiás é justamente o nosso leste. O nosso norte é o sul do Pará e o sul do Amazonas, que são regiões complexas também, né? O nosso sul é o sul de Mato Grosso do Sul, que é a região mais complexa de Mato Grosso do Sul. Então, essa complexidade toda coloca Mato Grosso numa condição muito difícil de fazer o cadastramento biométrico. Nós somos localidades que, partindo da cidade de Cuiabá, para a gente chegar lá, a gente gasta, 2, 3 dias para chegar até o destino. E é importante chegar próximo desse eleitor, para que esse eleitor não tenha que se deslocar numa distância muito grande para fazer o alistamento eleitoral. Então, há todo o empenho dessa gestão para fazer chegar ao eleitor o mais próximo possível. A ideia é um projeto de continuidade, onde a gente comece a montar uma estrutura agora e deixe isso tudo pronto ainda este ano, para que aí a gente consiga atender o eleitor com a melhor qualidade possível.
Certo. E dentro desse planejamento, quais as próximas fases e a previsão para que todos os municípios de Mato Grosso estejam em atendimento biométrico? Ah, sim, perfeito. Essa primeira fase, o projeto foi dividido em 2 fases e cada fase tem as suas respectivas etapas. A primeira fase é a implantação da biometria em todo o estado na mesma medida em que a gente estava em 2019. Isso significa que todas as sedes do cartório eleitoral, é ali onde tem a sede da zona, voltar a funcionar e atender o eleitor de forma biométrica. Essa é a primeira a primeira etapa. Essa etapa foi dividida em foram divididas em algumas fases. A gente começou pelas grandes cidades, ou as cidades que são mais fáceis de implantar, e estamos interiorizando. Depois disso, nós vamos tentar aqueles locais onde tem posto eleitoral, aquelas cidades que são mais distantes e que não têm a sede de uma zona eleitoral. A gente precisa atender esses locais, muitos deles com mutirão, outros a informatização do próprio posto eleitoral, em outros uma estratégia qualquer para facilitar o trabalho de alistamento. Este é a segunda etapa que a gente deve começar, esta será a segunda etapa, melhor dizendo, que a gente deve começar a partir de agosto deste ano, com a implantação dos demais equipamentos. São 250 kits, 50 são para retomada e os 200 são para os locais de difícil acesso. Certo, nós ainda temos em Mato Grosso 133.902 pessoas com o título cancelado por ausência à revisão biométrica. Como você já disse antes, então não é necessário procurar a Justiça Eleitoral para regularizar a situação neste primeiro momento? Essas pessoas elas vão conseguir votar em 2024, então? Não, essas pessoas que estão na condição de cancelado, elas só vão votar em 2024 se elas procurarem a Justiça Eleitoral e regularizarem sua situação. Essas pessoas precisam ir até a Justiça Eleitoral, independentemente da biometria, elas precisam vir regularizar sua situação, porque a eleição que vem é uma eleição muito importante para deixar de participar. Então, todos esses que estão na situação de cancelados devem procurar a Justiça Eleitoral e rever a sua situação eleitoral. Aquele eleitor que eventualmente não votou nas últimas 3 eleições, também é importante que ele vá, procure a Justiça Eleitoral e corrija sua situação o quanto antes. Quem é o eleitor que não precisa se preocupar no primeiro momento? O eleitor que está kit, que está regular com a Justiça Eleitoral, independentemente se o título dele é biométrico ou se o título dele foi feito online, isso não importa nesse primeiro momento, esse eleitor que está kit com a Justiça Eleitoral não precisa procurar a Justiça Eleitoral, inclusive não precisa procurar nem para as eleições de 2024. O eleitor que deixou de votar em pelo menos uma das eleições, este a gente também chama para regularizar a sua situação. Este pode vir a partir do momento que a gente terminar as fases. Igual agora final de abril a gente termina a implantação, ele já pode ir para fazer o biométrico, mas se ele quiser, ele pode fazer agora mesmo, se tiver condições de fazer, pode fazer já e regularizar a sua situação. Então, são várias divisões dentro do eleitorado que a gente precisa tratar de maneira diferente, né? Aquele que está com o título cancelado, se ele não resolver, não regularizar, ele não vota nas próximas eleições. E nós temos uma preocupação, Nara, muito, muito grande com que o eleitor vote nas próximas eleições. A eleição passada a gente teve uma abstenção muito grande no Estado e a abstenção ela é ruim para o sistema democrático. Ainda que o eleitor às vezes não tenha o candidato, ele precisa votar no melhor dentre aqueles que estão ali na disputa para garantir que a democracia prevaleça no nosso país. Com certeza. Então, Justiça Eleitoral em Foco de hoje termina aqui. Muito obrigada, Cândido, pelas suas informações. Sou eu quem agradeço, obrigado e a gente está sempre à disposição. Obrigada a você também, ouvinte. Lembrando que tem reprise do programa no domingo, às 8 horas, e depois estará disponível também no Spotify e no YouTube. É só buscar TRMT nessas plataformas e conferir as edições que já foram transmitidas aqui na rádio. Até a próxima edição. Justiça Eleitoral em Foco, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TRT-FM.